consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Vamos parar por aqui. Amém? Para quem não sabe quem era Timóteo, Timóteo era um filho na fé de Paulo, né? A palavra de Deus conta que a intimidade que Paulo tinha com Timóteo era tão grande, tão profunda, que Timóteo, já adulto, foi circuncidado por Paulo. Então, Paulo realmente era uma figura paterna para Timóteo. Timóteo, ele foi adotado por Paulo, e Paulo nutria um sentimento realmente de pai com aquele rapaz, né? Então, ele nas cartas a Timóteo, ele começa a orientar Timóteo a respeito da sua vocação e a respeito da vida e da caminhada dele com o Senhor e de como ele deveria se posicionar e qual deveria ser a postura para um homem de Deus. E como Paulo desejava que Timóteo fosse esse homem de Deus. Então, para nós, eu entendo que as cartas de Paulo a Timóteo, para nós, falam do desejo do coração de Deus, de que nós sejamos fiéis àquilo que Deus tem nos confiado. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês essa tarde, sobre essa vocação, essa santa vocação que Deus liberou para a minha vida e para a sua. Esse santo chamado de Deus na vida de todo crente. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amém, queridos? Primeiro ponto que eu quero levantar, a gente vai ver no verso 6. Como eu falei, a gente leu do 3 ao 10, mas vamos nos deter no 6, 7, 8 e 9. E o verso 6 diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Do dom de Deus que está em você. Que mantenha viva a chama. Quantos aqui têm convicção de que são dotados por dons? Gente, levanta a mão, todo mundo tem dom. Não estou falando dom espiritual, dons, né? Quantos aqui têm dons e têm convicção disso? Graças a Deus, todos temos. Todos fomos dotados por Deus de dons. Nós temos talentos, uns têm talentos para cozinhar, outros têm talentos para escrever, outros para compor, outros cantam, outros pregam, outros constroem muito bem alguma coisa, outros são muito bons na limpeza, outros são bons profissionais na sua área, e isso é dom de Deus. Você precisa compreender de antemão, antes que a gente continue falando a respeito de vocação, que todo dom vem de Deus. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. E tudo que você tem de bom, querido, não é mérito seu, é centelha divina na sua vida. Se há alguma bondade no mundo, é por causa da influência bondosa do Espírito Santo. Se há algo de bom em mim, é por causa da influência bondosa do Espírito Santo. Se nos movemos em bondade, não é porque nós somos bonzinhos, mas é por causa de Deus. Nós precisamos compreender que somos sim dotados de dons. E o que nós temos feito com esses dons que Deus tem nos presenteado. O que temos
satisfeitos com os diversos dons que Deus nos tem dado. Se nós pudéssemos fazer aqui um exercício, e eu pedisse para você escrever no papel todos os dons que você tem, você mesmo ia se assustar com tantos dons que Deus tem dotado a sua vida. Uns são excelentes pais, outros são excelentes gestores. E assim, se a gente fosse listar, a gente ia se surpreender como Deus é galardoador, como Deus é bondoso e como Ele tem cercado a nossa vida de dádivas. Porque melhor do que as dádivas naturais que nós podemos tocar, queridos, são os talentos que Deus nos dá para fazer as coisas acontecerem. Melhor do que a gente ganhar de presente uma coisa é a gente construir, é ou não é? Não tem muito mais valor? Tem muito mais prazer, e no final, quando a gente olha para trás e a gente vê, poxa, foi tão bacana fazer, é porque, na verdade, nós fomos feitos peregrinos, então a beleza da nossa vida é a caminhada. Então a construção de tudo é mais gostoso do que o final dele. Então por isso que os dons deveriam ser tão valiosos para nós, e nós deveríamos perceber a importância deles e sermos gratos a Deus por eles todos os dias. Dom de Deus é bom, porque vem de Deus. Dom de Deus é porque no verso seguinte a gente vê assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então ele está linkando um versículo com o outro, e ele diz assim, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, porque Deus não te deu um espírito de covardia. Então você precisa manter viva essa chama dos dons que Deus te deu, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas porque Deus te deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Da parte de Deus vem no nosso espírito amor, poder e equilíbrio para o exercício dos dons que Ele mesmo nos deu. Vocês estão entendendo? Então Deus nos dotou de dons e nos deu um espírito de amor, de poder e equilíbrio para o exercício desses dons. E eu quero me deter um pouquinho mais nesse poder, nesse amor e nesse equilíbrio. A Bíblia fala, quando ela fala, no Novo Testamento principalmente, quando fala a respeito de poder, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Não é isso? Ele praticamente define uma coisa como sendo a outra. Então, nos Evangelhos nós vemos que o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus. Então, junto com esses dons, Deus nos deu um Espírito no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é o próprio poder de Deus. Quantos de nós temos diminuído e tornado medíocre esse poder glorioso do Evangelho de Jesus? Quantos de nós temos pensado no Evangelho como uma religião, ou como uma alternativa, um jeito de pensar, ou uma filosofia? O Evangelho não é isso. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então, quando nós percebemos e entendemos o valor dos dons que Deus nos deu para fazer convergir todas as coisas para esse poder, para esse Evangelho, para esse Jesus, os dons começam a fazer sentido. Porque os dons de Deus na nossa vida não são para o nosso uso fruto pessoal, mas são para que esse Jesus, esse Evangelho e esse poder seja manifesto. Amém, queridos? Amém. E ele diz que ele nos deu também espírito de amor. Ora, o Evangelho sem amor não é o Evangelho de Jesus. Mas, Melissa, não existe Evangelho sem amor. De fato, o Evangelho genuíno não existe, mas existe pseudo-evangelho. Porque como nós estamos carecendo de demonstrações genuínas do amor de Deus.
Diz que nos deu espírito de equilíbrio. E equilíbrio fala de moderação. Então, queridos, acompanhem comigo. Poder, que é o Evangelho. Amor, que é a pessoa de Jesus. Equilíbrio, que é moderação. É tudo que está faltando no nosso meio. As demonstrações de dons, elas acontecem para o contrário, para o poder de quem tem o dom, para a arrogância de quem tem o dom e para a total falta de equilíbrio e moderação. Tudo porque a coisa está centralizada no homem e não mais na pessoa de Jesus. Então entenda, eu preciso trazer para vocês a introdução de que você compreenda que sim, nós somos cheios de dons. Sim, foi Deus quem nos deu, mas Deus nos deu esses dons com um único objetivo: fazer convergir todas as coisas para Cristo Jesus. Porque o Espírito que move esses dons, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, você tem dons. Não abra mão dos dons que Deus te deu. Dons que foram gerados por Deus em você com espírito de amor, poder e equilíbrio. Qualquer dom, gente, que não se move nesse espírito de amor, equilíbrio e poder, não está convergindo para Jesus, não está fazendo o nome de Jesus ser exaltado, portanto, não está sendo usado corretamente. Vocês estão comigo? Amém. Então você percebe que nós precisamos restaurar o entendimento a respeito dos dons e a respeito das dádivas e dos talentos que Deus tem nos dado. Porque é urgente, urgentíssimo, que a igreja volte, retorne a usar seus dons e os seus talentos para a exaltação do nome de Jesus e nada mais. Paulo gosta de falar sobre equilíbrio, né? Ele gosta de falar sobre moderação. Mas onde há cobiça, ódio, competição, arrogância, não há equilíbrio, não há amor, não há evangelho. É interessante quando a gente encontra alguns amigos e a gente está há pouco tempo, né, com a igreja tem o quê? 1 ano e pouco. E a gente encontra amigos que são pastores. A primeira pergunta que os nossos amigos fazem quando nos encontram e perguntam a respeito da igreja, vocês podem adivinhar qual é? Mais alto. É impressionante. Não pergunta se a gente está bem, pergunta se nós estamos nos aprofundando no conhecimento de Jesus. Não pergunta se é uma comunidade de amor. Não pergunta se nós temos vivido comunhão. Pergunta logo quantos nós somos. E o espírito de competitividade está no meio da igreja de uma forma tão violenta, tão absurda, que as pessoas não conseguem mais se alegrar com o que Deus faz na vida uns dos outros. Parece que o próprio Satanás está minando os fundamentos de amor da igreja. E isso não se reflete só de uma denominação para outra, queridos, mas no nosso meio, se não vigiarmos, isso pode acontecer. E aí daqui a pouco nós estamos competindo uns com os outros, ninguém consegue mais se alegrar com a vitória um do outro e com o que Deus está fazendo na vida um do outro, ou com o crescimento espiritual que o outro está adquirindo em Deus. Paulo lembra Timóteo a respeito dos dons, e ele diz: dons que foram inspirados pelo Espírito de Deus, no seu Espírito, com amor, poder, que é o Evangelho de Jesus, e equilíbrio. É nesse Espírito que nós precisamos nos mover como igreja, entre nós. Não na expectativa de sermos beneficiados o tempo inteiro, mas na expectativa de beneficiar com o uso desses dons. Doar-se não é fácil.
estar à disposição não é fácil. Demanda tempo, demanda vontade, mas nós precisamos estar disponíveis uns para os outros. Quando nós começamos esse trabalho, na primeira reunião, o Jim falou assim: não tentem fazer de mim um sacerdote, porque no dia que vocês tentarem fazer de mim um sacerdote, eu saio dessa igreja como eu saí de outras. Porque há uma tendência por parte da igreja de jogar a responsabilidade na vida dos pastores e não se preocupar com quem está sentado do lado. Mas não é essa a proposta do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus propõe mutualidade no corpo, uns aos outros. É eu com você, você com o irmão com a outra irmã, e assim nós vamos pastoreando uns aos outros. Somos um reino de sacerdotes. Para isso, Deus nos dotou de dons, para servirmos uns aos outros. Ontem eu estava numa reunião de ministério, e aí um membro do ministério falou assim que precisou de ajuda e não pôde conversar comigo porque não tinha dado certos horários, mas encontrou com quem conversar e que agora estava tudo bem. E eu fiquei muito feliz depois daquela reunião. Eu disse, poxa, ele entendeu. Uma outra vez eu cheguei aqui na igreja, minha irmã me procurou e disse assim, Melissa, eu tentei te encontrar no telefone, mas eu acho que você estava na escola, e aí não consegui agendar com você, mas eu agendei com a Claudinha e deu tudo certo. Aí eu disse, graças a Deus, você está em excelentes mãos. E nós precisamos, como igreja, gente, experimentar desse doar-se, desse importar-se um com o outro. A beleza da caminhada cristã e do Evangelho é essa. É de uns com os outros. Uns suportando os outros. Esse exercício que a gente faz aqui de intercessão no culto, todos os cultos, é para fazer a gente didaticamente compreender que a dificuldade que o meu irmão está sentindo e por isso está indo ali na frente para orar, é a minha dificuldade também. E às vezes eu posso não ter a palavra ou a maturidade cristã para dar o conselho certo na palavra, mas eu vou ter o ombro. E eu vou poder chorar junto. E eu tenho um carro que posso pegar o filho e levar para a escola quando a mãe não pode pegar. E eu tenho a visita, e eu tenho o consolo, e eu tenho a mão para dar. Nós precisamos nos mover contrários ao que o mundo propõe. O mundo isola as pessoas e na nossa era, na nossa geração, a geração banda larga, cada vez as pessoas estão se isolando mais e mais e mais. Mas a proposta da igreja não é essa. Não é isolamento, mas é comunhão. Comunhão é o partir do pão. É isso que a canção que o Ebens trouxe para nós hoje fala. Pão e vinho. Um suportando o outro, carregando as cargas uns dos outros. Para isso servem os dons, por isso que os dons são fundamentados em amor e em equilíbrio. Em seguida, no verso 8, diz assim, portanto não se envergonhe de ter. No verso 15, se a gente ler, vai um pouquinho mais na frente, no verso 15 do capítulo 2, diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. E mais uma vez ele fala sobre não se envergonhar. E aí no 15 ele diz, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Aqui eu quero dar uma outra orientação de Paulo para nós a respeito da maneira como nós vamos nos portar na manifestação desses dons para o corpo. Quando ele diz para Timóteo, não se envergonhe, e logo em seguida ele diz assim, não se envergonhe, mas maneje bem, maneje corretamente a palavra da verdade. Quando nós
vemos aqui que Paulo orienta para que seja manejada a verdade de uma forma correta, é porque existe uma forma errada, não é? Existe? Quantos de vocês já ouviram palavra de Deus fundamentando absurdos? Quantos? Acho que todos. Todos nós ouvimos. Então não é só manejar bem a palavra da verdade, mas manejar corretamente. E qual é a forma correta? Eu quero que você abra aí no capítulo 3, no mesmo livro, 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando a gente leu a respeito da maneira correta de não se envergonhar, no verso 15, ele diz assim, no 16 em seguida, ele diz: evite as conversas inúteis e profanas. Ele diz para Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, e evite conversas inúteis e profanas. E lá no 3:16 ele diz que manejar corretamente de maneira que toda a Escritura seja útil. Ele diz primeiro que não deve ser usada com conversas inúteis e profanas, mas lá no final ele diz assim: mas que tem que ser usada para a utilidade do corpo, de forma útil, para o ensino, para o crescimento, para a exortação, para a correção, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia não serve para mim, para que eu fundamente os meus devaneios. A Bíblia não pode estar a seu serviço para fundamentar seus desejos loucos e desordenados. A Bíblia serve para você e para mim como correção, orientação, para fazer de mim uma mulher mais parecida com Jesus. Nós usamos a Bíblia para trazer a palavra e para compartilhar uma meditação com vocês, mas essa palavra ela é muito mais para mim, pessoalmente, do que para eu usar para você. Vocês estão entendendo? Então a palavra devia ser para você, para ter o uso pessoal. Não para fundamentar suas loucuras, mas para confronto do teu caráter e fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus. E quando ele diz então para Timóteo: não se envergonhe do Senhor, há uma maneira de não se envergonhar. Nós não nos envergonhamos quando estamos fundamentados nessa palavra. Quando essa palavra vem nos corrigindo. Não há do que se envergonhar. Não vai ter erro para apontar. Porque a gente mesmo sabe onde está errando. E a gente mesmo está sendo exortado pelo Espírito e pela palavra. A caminhada cristã, gente, ela precisa ser de glória em glória. Ela não é decrescente. Ela precisa ser crescente até a estatura de varão perfeito. A ideia de Deus é que eu amanhã seja melhor do que eu sou hoje. E que depois de amanhã eu seja melhor do que eu fui no amanhã, ontem. Não se envergonhe de manifestar através dos dons que Deus te deu. Esse Jesus. Não há por que se envergonhar se você estiver fundamentado nessa palavra. Não há do que se envergonhar se você estiver realmente regendo a sua vida e as suas escolhas nessa palavra. Não há por que não abrir os braços e acolher. Não há por que não receber na sua casa. Às vezes, conversando com algumas pessoas aqui, a gente diz assim: você tem toda a condição de aconselhar,
alguém e a pessoa dizia, eu não. Mas tem sim. Não tenho não. Por que você acha que não tem? Não, porque eu não vou saber o que dizer. Ótimo. Você não vai dizer de você. Você vai falar da palavra. Sabe, o nosso desejo é que a gente possa ver uma igreja, entenda, nós não estamos querendo deixar de trabalhar não. E deixar de aconselhar e caminhar com as pessoas não, porque a gente gosta e a gente entende que Deus nos chamou para isso. Mas a gente quer ver, a gente sonha em ver uma igreja mutuamente, uns aos outros. Uma igreja madura, hombridade, um carregando o outro, suportando. Não significa que um não vai cair, mas se cair, tem um do lado e outro do outro sustentando. E se por um período estiver muito fraco e precisa ser arrastado, tem um segurando do lado e outro do outro. E assim que as pernas fortalecerem novamente, ele firma os pés e está pronto para carregar se de repente aquele que carregou ele por muito tempo está cansado. Isso é ser igreja. Essa é a proposta dos dons. É para isso que nós nascemos e fomos dotados de tantos talentos. É para a edificação do corpo. Para a edificação do corpo. Eu sou quem eu sou hoje para a edificação do corpo. Você entende isso? Porque antes nós estávamos sozinhos, como ovelhas sem pastor, dispersos, sem rebanho. E aí o pastor da nossa alma nos chamou e nos acolheu para o seu aprisco, que fez de nós rebanho. Rebanho anda junto. E que glorioso é ser rebanho de Jesus. E que proposta incrível é essa de ser igreja. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu acho incrível que Jesus tenha aberto mão do seu corpo de glória para fazer para si um corpo, a saber, a igreja. E ele disse, eu não quero mais esse corpo de glória e eu vou edificar para mim um outro corpo. E ele que antes tinha um corpo glorioso passou a ser apenas a parte do corpo, ser cabeça. E fez de mim e você corpo do próprio Deus. Você compreende quão glorioso é isso? E como quem perde somos nós quando não vivemos essa realidade dessa forma tão intensa. Dons e talentos para a edificação do corpo. Dons e talentos para a mutualidade do pastoreio. Dons e talentos para vivermos uns aos outros. Foi isso que a igreja primitiva percebeu e conseguiu viver por um período. Mas aí quando começou o amor esfriar, o poder passou a ser não mais do Evangelho de Jesus, mas para elevação e separação de alguns, tornando uns maiores que os outros. E o equilíbrio sumiu e passou o tempo da moderação. E aí começou a hierarquizar a coisa novamente. E começou a separar as pessoas umas das outras. E a igreja se perdeu no meio do caminho. E a proposta de Jesus para nós é que nós restauremos, mais uma vez, esse viver comunidade. Esse viver corpo. De forma que eu não sou mais importante por causa do cargo que eu ocupo, mas porque eu sou parte do corpo. A minha importância, a sua importância em sermos igreja não é porque somos um cargo ou temos uma função, mas é porque somos participantes desse corpo. Essa é a importância.
E nós não nos diferenciamos mais por causa de uma hierarquia, porque um tem mais autoridade do que o outro. Não. Nos diferenciamos apenas por nossos dons, por nossos talentos e as funções que nós ocupamos por causa deles. Sabe, queridos? Pastor não tem autoridade maior do que a ovelha, não. Só Jesus, só tem um pastor, na verdade. Pastor de igreja só tem função diferente. É até uma blasfêmia a gente dizer um negócio desse. Porque é como se eu dissesse que a medida do Espírito Santo na vida do meu marido é maior do que na sua. Isso não é bíblico. Ah, me dá um pouco da tua unção. Ninguém tem unção. A unção é de Deus. E nós nos movemos na unção do Senhor quando Ele nos autoriza a fazer, nos dirige, nos libera. Mas nós somos tendenciosos a construir altares. Nós somos tendenciosos a colocar pessoas em posições que deviam ser só do Senhor. E aí nós mesmos hierarquizamos as pessoas e elevamos as pessoas a uma posição quase de semideus. Porque é mais fácil. Porque a gente se isenta da responsabilidade de pastorear o irmão que está chorando do nosso lado e coloca para o pastor a responsabilidade. Porque é mais fácil a gente pagar o salário do pastor para ele fazer aquilo que quem devia estar fazendo era eu. É mais fácil ligar o líder e dizer, vai visitar lá o casal que está separando, no lugar de você ir lá na casa do casal, junto com a tua família, o teu exemplo de família, e ser servo. Mutualidade do corpo. Uns aos outros. E aí, por causa disso, por causa desse compreendimento, dessa compreensão, errada, nós temos perdido o melhor da história. E temos vivido medidas homeopáticas de comunhão. Chamando de comunhão encontros sazonais e eventos que a gente realiza. Festa para crente que a gente diz que é para comunhão. Sabe o que é comunhão, queridos? É receber na mesa de casa. É comer o que tem junto. Quando não tem, comer o que não tem também junto. É chorar junto, é sofrer junto, é preocupar junto, é orar pelo resultado do exame do fulano que você não sabe nem quem é, mas é porque ele é igreja comigo. E aquilo é importante para mim também. Era essa a proposta. E era disso que Paulo estava falando com Timóteo. Paulo entendia isso tão bem que, junto com os irmãos, mesmo à distância, ele disse que sentia como dores de parto pela vida dos irmãos. Isso é ser igreja. E a minha oração é que o Espírito Santo nos desperte para vivermos essa realidade aqui nesse lugar. Porque nós temos vivido ainda em proporções pequenas. Pode ser ampliado. Pode ser multiplicado. Pode crescer sim. Basta que você estenda a sua mão. Basta que você compreenda que a sua casa é a extensão da igreja. Basta que você compreenda que a tua mão pode suportar alguém sim, no momento de dificuldade. E você ser a igreja de Jesus naquele lugar e naquele momento.
Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou, verso 9, e nos chamou com uma santa vocação. Nos chamou com uma santa vocação. Uma vocação separada. Ele falou sobre santidade no domingo passado aqui, ele falou sobre ser separado para Deus. Não é uma vocação cheia de anjinhos, cupidos, de asinhas e auréolas ao redor e canto gregoriano. Mas é uma vocação santa porque foi separado para isso. É você compreender que Deus te deu e que você é vocacionado sim. Porque quando Jesus te chamou, Ele te vocacionou. E aquela tua facilidade de receber pessoas, não é porque você curte cozinhar. É porque há dom de Deus na sua vida para receber pessoas e acolher pessoas. Não é de graça, é santo. É de Deus. E aquela sua generosidade e vontade de ajudar não é porque você é bonzinho. É santo. É vocação de Deus. E aquela sua facilidade de ouvir o problema dos outros não é porque você devia ter sido psicólogo. É santo. Nós somos vocacionados por Deus, queridos. Deus nos chamou para vivermos em comunhão, para sermos uns com os outros, para suportarmos uns aos outros, porque como é difícil viver nessa terra. Como todos os dias nós temos lutas. Como nós lidamos com as nossas próprias insatisfações todos os dias. E se a gente se nós fôssemos nos deter nas nossas insatisfações e dificuldades, a gente acha que, e não tivesse Jesus na história, eu acho que o índice de suicídio era altíssimo, porque todo mundo já tinha tirado a própria vida. Porque é difícil demais viver nesse mundo. Mas o Senhor, sabendo que era difícil, nos proporcionou a igreja. Oh, glória. E disse, está aqui, gente. Contem uns com os outros. Caminhem juntos, vai ser mais fácil. Porque é melhor serem dois do que um. E o que você não sabe fazer, tem alguém do teu lado que sabe. E quando você não quer ouvir nada, tem alguém que vai só te ouvir. E quando você quer só chorar, tem alguém que vai enxugar suas lágrimas. E isso é ser igreja. A vocação é santa, porque o chamado também é. E porque quem chamou também é. A vocação é santa porque ela não vem de mim nem de você. No final do versículo ele diz assim: nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. É por mim. O meu chamado é santo por minha causa, porque eu sou boa no que eu faço, por causa do dom. É pura graça, porque quem me chamou decidiu assim, porque Ele é santo. Então não tem a ver com você, então não tem a ver com a sua capacidade de fazer ou não. Tem a ver com quem te chamou para fazer. E nessa hora, entendendo isso, a gente se iguala, você compreende? Não tem mais só poder fazer, só poder cuidar, e só poder caminhar junto aquele que sabe pregar, ou aquele que sabe cantar uma canção, ou aquele que sabe ensinar um pouco melhor. Não. Porque não é do nosso dom, não é da nossa obra, do que a gente consegue ou não realizar, mas é por causa do chamamento de Deus e por causa da sua graça. Nós
Nós temos casais aqui nessa igreja que passam dificuldades no relacionamento e que pensam que só estarão prontos para cuidar de outros casais quando tiver tudo bem, tudo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca vai estar tudo bem, tudo certo. E existem pessoas precisando de você. Existem pessoas e casais aqui que não sabem nem para onde olhar. E só de você caminhar junto com eles, você vai ser exemplo. Porque tem coisas que você não conseguiu superar ainda, mas tem outras que você já aprendeu e você pode ajudá-los. Quando a gente começou, a gente olhava um para o outro e a gente dizia assim, mas a gente precisa melhorar tanto. E o Jim dizia assim, como é que nós vamos aconselhar casal? E às vezes a gente tinha uma discussão em casa e ele virava e dizia assim, tá vendo? Como é que nós vamos aconselhar casal desse jeito? E a gente disse para o Senhor, Senhor, nós mesmos, nós não temos nada de bom para oferecer. E aí o que Deus falou no nosso coração foi assim, ótimo. Porque aí vocês não vão oferecer de vocês, vocês vão oferecer o que vocês sabem a respeito de mim. Então o que é que a gente tem esperado? Curso? É certificado? Se for isso, a gente, semana que vem, a gente traz, distribui assim. A gente não precisa de certificado para amar. A gente não precisa de curso para receber pessoas na nossa casa para um café. Para conversar a respeito da palavra de Deus, do que Deus tem feito na nossa vida. A gente só precisa lembrar que um dia alguém fez com a gente. E quando a gente precisou, alguém se levantou para nos receber. Que já passa da hora da gente fazer o mesmo e retribuir. Vocês são muito preciosos, pessoas que têm caminhado perto da gente aqui nesse lugar. Que nós temos certeza absoluta que se alguém grudar em você, você nunca vai dar um conselho fora da palavra. Isso basta. Porque nós temos aprendido nesse lugar a temer o Senhor, amém? Amém? Nós temos aprendido nesse lugar a olhar para a sua palavra e mais nada, amém? E é assim, queridos, que nós vamos caminhar juntos. É assim que a gente se suporta. É assim que a gente caminha nessa ideia gloriosa de Jesus de uns aos outros. Não precisa de muita coisa na sua vida. Um espírito de poder, amor e moderação. Amém, queridos? Amém. Nesse entendimento, nessa compreensão a respeito de pastoreio mútuo, de uns aos outros, de dedicar-se no auxílio do corpo, de ser instrumento de edificação para o corpo de Cristo, eu queria que você fechasse seus olhos. E que todos continuassem de olhos fechados. Eu vou fazer aqui um convite, você não precisa vir aqui na frente, você só precisa fazer um sinal. Todo mundo de olho fechado. Não é para eu ver, para o Dinho ver, para ninguém ver, simplesmente para você, diante de Deus, dizer um sim. E eu creio que o próprio Deus, diante do seu sim, vai começar a mover pessoas na sua direção. Você que entendeu o que é ser igreja e o que é compartilhar de dons,
e o que é servir um ao outro, e você que deseja fazer da sua casa uma igreja e ser instrumento de Deus na vida das pessoas, de olhos fechados, faz um sinal. Levante sua mão. Diga: Deus, eu quero. Eu quero, Senhor, me usa. Seja num café da tarde, seja numa visita, seja num telefonema. Me usa, Senhor, para a edificação do corpo. Para que nesse mundo tão difícil, pessoas possam contar comigo. Para que no meio de tantas decepções, de tantos relacionamentos frustrados, as pessoas possam ver em mim um amigo. E possam confiar em mim e saber que na minha casa serão acolhidos. Serão abraçados, compreendidos, serão ouvidos. Ó Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão se disponibilizando diante de Ti. Eu te agradeço, ó Deus, porque só o Teu Espírito pode fazer a gente despertar nesse sentido. Só o Teu Espírito pode nos fazer compreender a importância do Teu corpo. Só o Teu Espírito pode fazer com que homens e mulheres dediquem tempo às vezes de estar com os seus, para ajudar estranhos. E nesse Espírito, Deus, eu te peço que o Senhor instrumentalize os meus irmãos. Capacite-os na palavra da verdade. Fale aos seus corações, assim como tu foste com Pedro, que não sabia o que dizer, mas quando abriu a boca foi cheio pelo Teu Espírito. Eu só enche a vida dos meus irmãos. E traga o conselho, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, e os use para a edificação do Teu corpo. Oh Deus, Tu sabes, a nossa oração é viver uma igreja diferente, Senhor. Nós queremos de verdade, Deus, viver nesse lugar, a multiplicidade do corpo, pessoas caminhando juntas, sem inveja, sem competição, sem desejar posições, simplesmente caminhando juntas. E se ajudando nas suas dificuldades, e se alegrando com suas vitórias. Todos direcionados a Jesus, todos desejosos em parecer com o Mestre. Faça isso, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Faça isso, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. E continue ministrando aos nossos corações aquilo que o Senhor mesmo deseja ministrar. Ainda de olhos fechados, querido, faça aí agora a sua oração. E disponibilize sua vida e sua casa da maneira como você está entendendo aí, da parte do Espírito Santo, que deve ser disponibilizado. Faça a sua oração, pessoal. Diga ao Senhor como é que você quer servir, onde você deseja servir, quem você deseja alcançar com isso tudo. Vamos ter um tempo de oração. Coração que ama
amor daqueles que esquecidos foram. Use a voz e diga ao mundo que a esperança está em quem sua vida não poupou. Venha, teu reino de amor entre nós, que nossa vida aponte ao Salvador. Sejam benditos o pão e o vinho, que o nosso olhar não se desvie jamais. Venha teu reino de amor entre nós, que nossa vida aponte ao Salvador. Sejam benditos o pão e o vinho, que o nosso olhar não se desvie jamais da cruz. Senhor Deus e Pai, queremos, ó Deus, abrir mão do nosso egoísmo, Pai. Abrir mão, ó Deus, do nosso pensamento tão curto, Pai. Amplia, Deus, a nossa visão, amplia, Deus, a nossa mente, Pai, para que venhamos a compreender a Tua compaixão, o Teu amor, para que venhamos, ó Deus, a viver, ó Deus, o amor de Jesus, Pai. Tira, Deus, de nós, ó Deus, toda intoxicação, ó Deus, com o ensinamento errado a respeito do servir. Servimos coisas, Pai, não servimos a coisas, Pai, mas servimos a Ti, através das pessoas, Pai. Não para enchermos templos, ó Deus, não, ó Deus, para aumentar, ó Deus, os adeptos, ó Deus, da nossa religião. Mas que o serviço, ó Deus, usado em nossos dons, seja, ó Deus, pelo Teu reino, seja, ó Deus, o fruto, ó Deus, de um amor profundo por Ti, pela Tua palavra, fruto, ó Deus, de uma intimidade, ó Deus, de um relacionamento profundo contigo, Pai. Um Deus perfeito que usa pessoas imperfeitas para direcionar o sentido da perfeição da cruz. Que essa seja a nossa caminhada, Pai, que essa seja a nossa vereda, Senhor Deus. Tu esteja, ó Deus, aplanando, ó Deus, o nosso caminho, equilibrando, ó Deus, a nossa caminhada, Pai, em Ti, com os nossos olhos em Ti, Pai, por Tua causa. Quebra o nosso coração, ó Deus, egoísta, Pai, que viemos abrir mão, ó Deus, do nosso tempo, aquele tempo que nós dizemos que é nosso, e que ele seja Teu, ó Deus, para ser usado com pessoas. Que esse tempo seja Teu, ó Deus, para ser usado, ó Deus, com aqueles que precisam. Que esse tempo seja Teu, ó Deus, para ser usado, ó Deus, com aqueles, ó Deus, que sofrem. Ou com aqueles, ó Deus, que precisam apenas de atenção. Ó Deus, que venhamos, Pai, e muitas vezes até mesmo só ouvir. Muitas vezes não precisamos falar nada, mas só em ouvir, Pai, em dar atenção. Usa, Deus, os nossos dons, os nossos talentos, Pai, não como uma forma de barganha, não como, ó Deus, uma moeda, não como uma forma, Deus, que usamos para status ou outra coisa, Pai, mas com humildade, ó Deus, diante de Ti, sabendo que vem de Ti, que é Teu, que é um privilégio, ó Deus, ser usado por Ti, que é um privilégio, ó Deus, ter uma habilidade dada por Ti, que é um privilégio, ó Deus, ser usado no Teu reino, no Teu reino. Venha, ó Deus, sobre nós, ó Deus, com Teu amor. Venha, ó Deus, sobre nós com a Tua compaixão, porque isso nos falta, Pai. Isso é que nos falta, Pai, para agirmos mais, para abrirmos mais, ó Deus, a nossa vida, a nossa casa, para abrirmos mais, ó Deus, a nossa mão
abrirmos mais, ó Deus, mão do nosso tempo. Deus, que os dons não sejam comercializados, Deus, de nenhuma forma, que não sejam trocados, Deus, nem por coisas, nem por posições, mas que, ó Deus, o teu perfume seja exalado, Deus, por cada um de nós, que a tua presença seja sentida, Deus, em cada atitude, em cada ação. Não é apenas boas ações, mas é manifestação do teu reino, manifestação de um lugar onde Deus é o rei, manifestação de um lugar onde a cultura é outra, é diferente desse mundo, manifestação, ó Deus, de um reino, ó Deus, onde flui o teu amor. Te peço, ó Deus, uma comunhão, ó Deus, não uma comunhão que temos, ó Deus, a cada domingo que a gente vem, ó Deus, e se reúne aqui, e muitas vezes não falamos com as pessoas, mas uma comunhão, ó Deus, profunda no nosso coração. E mesmo quando a gente vem e não diz nada, basta um olhar e um sorriso, já é uma manifestação da comunhão. Transforma, Deus, o nosso coração, transforma a nossa mente. Venha o teu reino, venha o teu reino, Deus, sobre nós. Venha o teu reino, Deus, em nós, Pai. Manifesta, ó Deus, o teu reino e o teu amor sobre nossas vidas, Pai. Precisamos do teu Espírito, Pai. Precisamos, ó Deus, de sentir, ó Deus, o teu amor. Precisamos, ó Deus, da tua cura, Pai. Precisamos, Senhor Deus, de estarmos, ó Deus, sarados, Pai. Para que sejamos, ó Deus, uma igreja. Para que sejamos um corpo e possamos representar Jesus nessa terra, Pai. Que esse seja o motivo das nossas reuniões, que esse seja o motivo, ó Deus, de estarmos cantando, que esse seja o motivo, ó Deus, de estarmos aqui, Pai, que esse seja o motivo, ó Deus, das nossas ações, exalar o teu perfume, exalar o teu amor, manifestar o teu reino, dentro e fora, a tempo e fora de tempo, Pai, para que venhamos a experimentar, ó Deus, a tua perfeita e agradável vontade, experimentar, ó Deus, do que é viver igreja, experimentar, ó Deus, do que é viver reino e te conhecer cada vez mais, nos aprofundar, ó Deus, em ti, que as tuas palavras, ó Deus, estejam em nós e nós estejamos em ti, Pai, e sejamos um corpo, em nome de Jesus, amém.